Olá, sejam bem-vindos à nossa penúltima live. Hoje nós vamos falar sobre Henri Vallon. De manhã o público é menor. Estão me ouvindo bem? Eu deixei a janela aberta para ver se a luz entra melhor, mas acho que está muito barulho, né, externo. Vocês podem me responder isso? Olá, Lu, tudo bem? Tem barulho, né? Muito ruído. Tá, peraí que eu vou cuidar disso. Vocês descobriram que aqui é minha cama agora. Meu estúdio personalizado. Não fica tão claro, mas fica melhor, não fica? Hoje nós vamos falar sobre Henri Vallon, que é também de uma teoria psicogenética. Aí talvez uma tríade, né, importante que a gente deve destacar, que é Vallon, Piaget e Vygotsky, né? E, enfim, tempo oportuno a gente poderá falar dele também, Vygotsky. Mas a ideia é que a gente então conheça um pouco da teoria de Henri Vallon e possamos descobrir o que é de bom, o que é de ruim, o que a gente pode aproveitar, o que a gente pode deixar de lado, tá bom? Não, Monique, acabou de começar, tá? Acabou de começar. É porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu estava aqui mexendo, mas meu celular não apitou pro horário, então eu estava fazendo outras coisas aqui. Tava mandando algumas coisas por causa dessa loucura de coronavírus agora, né? Pelo menos para quem não sabe, para quem não é do Rio, o estado do Rio de Janeiro praticamente parou, vai entrar em quarentena, né? Então as aulas foram adiadas, as férias do meio do ano foram antecipadas. Então a gente tem algumas coisas para poder ajustar. E aí eu tô aqui amarradão, recalculando um monte de coisa, refazendo um monte de rotas, e depois que eu me dei conta que eu tinha marcado às 8 e não às 9. E aí, como o celular também não ajudou, geralmente meu celular fica no silencioso, então também qualquer notificação que tenha chegado eu não percebi. Mas estamos aqui, tá? Então, Murilo, a gente não vai fazer aula online primeiro porque o decreto governamental foi de antecipação das férias, tá? E segundo que, em teoria, para a gente dar aula online na escola, a gente precisa de portaria EAD, né? Para que isso de fato acontecesse. Eu sou muito pé atrás com essas coisas, sabe, Murilo? Porque, entenda, você faz isso tudo, legal, uma baita estrutura, vamos supor que você tenha toda a condição de fazer isso na sua escola, legal e super incentivo.
O problema é que depois, quando você faz isso, aí sempre vai ter um pai, vai sempre ter um grupo de mães, sempre vai ter um grupo de pessoas que vão olhar para isso e vão falar assim: mas eu não sou obrigado a ter acesso, eu não sou obrigado a ver, eu não sou obrigado a... Enfim, então eu particularmente, João Marcos, acho muito perigoso esses movimentos, sendo que não é para antecipar as férias, que se antecipem as férias. Algumas pessoas já argumentam: não, mas a LDB prevê uma paralisação, uma quebra dos 200 dias se for caso epidêmico. Tá, e aí não seriam as férias, seriam só uma quebra dos 200 dias, uma redução dos 200 dias e teria mais as férias. Ok, só que existem tantas coisas, né? Entre eles, reduzir se a gente reduzir em 30 dias um ano letivo, é uma perda significativa para um planejamento, sabe? Enfim, há tantas coisas envolvidas. Imagina um professor que fica 8 meses trabalhando direto, né? Como é difícil manter esse professor motivado. Enfim, muitas coisas estão em jogo. Mas é isso, ordem dada tem que ser cumprida, está sendo cumprida. Então até o dia 30 de março o Rio de Janeiro está de férias, basicamente. Não todo mundo, tá, gente? Digo, no âmbito escolar. Bom, então vamos lá, para a gente começar. Lembrando que hoje, todo mundo está aqui, lembrando que hoje a gente tem a nossa última live de noite, que é o de Santo Agostinho. E aí a gente vai meter bronca, eu quero todos vocês lá. Vai ser uma live fantástica. Assim que a gente terminar aqui, eu vou botar as artes. Então é o compromisso de todo mundo divulgar assim muito, muito, muito. Porque essa live vai ser assim maravilhosa, sobre o primeiro educador cristão clássico, sobre o primeiro a lançar a mão de todas essas coisas. Então assim, é pra gente povoar mesmo aqui o Instagram no sábado à noite. Sei que geralmente todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, como diria o poeta, mas a gente está esperando Santo Agostinho adentrar os nossos lares, ok? Então vamos lá. Bom, pegue um papel e caneta que vamos começar. Henri Vallon nasceu em 15 de junho de 1879 em Paris, tá? Ele era francês. E faleceu no dia 1º de dezembro de 1962 em Paris, aos 83 anos. Ou seja, viveu bastante, foi uma pessoa que teve uma longa vida, né? Henri Vallon foi conhecido pelo seu trabalho científico sobre psicologia do desenvolvimento. Em 1899, ele foi admitido na Escola Normal Superior. Em 1902, formou-se em filosofia pela Escola Normal Superior. Foi um destacado ativista marxista e foi secretário de Educação Nacional em 1944. Ok? É importante a gente entender algumas coisas que se relacionam a isso, tá? Tô só abrindo aqui os meus outras questões. Ele entra para o Estado logo após a França de Vichy se desfazer, né? A França nazista, a resistência toma e é basicamente tomada, né, pelos socialistas /marxistas. Então Henri Vallon vai ter essa marca muito grande de ser um destacado ativista marxista. Então todos os seus escritos estão relacionados com uma perspectiva e uma visão de mundo marxista, ok? Então, Henri Vallon é interessante porque ele tem essa formação filosófica, né? E
e está ali amplamente ligado ao movimento político, né? Ele é, como eu disse para vocês, ele é ligado à resistência da França de Vichy, e então ele tem ali um trabalho voltado para uma antropologia filosófica e por uma perspectiva filosófica marxista. A antropologia filosófica marxista, né, seja, a visão filosófica do homem, parte da ideia de que o homem está imerso numa relação de opressão e de oprimir e de ser oprimido, né, uma relação mútua de opressão. E interessantemente, esse homem ele deve buscar a sua redenção de todo o materialismo histórico, de todo o problema relacionado a eles, numa transformação da sua mentalidade. E que transformação é essa? Na transformação de que todas as coisas devem ser feitas sem qualquer existência de hierarquias e poderes. Tendo que o comunismo ele defende o seguinte: o que defende o comunismo? Defende que o homem, após um período indeterminado da ditadura do proletariado, irá transformar as suas concepções mentais e as suas disposições e irá chegar numa sociedade onde todas as coisas são comuns, onde as pessoas têm tudo igual, né? Então ninguém come mais do que ninguém, ninguém tem mais do que ninguém, ninguém é mais privilegiado que ninguém, ok? Essa é a primeira característica esse é o significado do marxismo. Agora, o anarquismo é a defesa de que a passagem do capitalismo para o comunismo é muito mais rápido. Então vejam, tanto o anarquismo como o comunismo, eles defendem a chegada no mesmo lugar. Eles só mudam como eles chegam até onde eles chegam. Então vejam que o comunismo ele parte de um pressuposto de que os homens não mais precisarão de nada sobre eles. Porque isso que é anarquia, né? É a destruição de Estado, destruição de forças superiores e inferiores. Tanto a prova disso é que, por isso que o marxismo, né, e o comunismo necessariamente são ateus. Por quê? Porque não é permitida a ideia de um Deus dentro do comunismo. Pela seguinte questão: olha, se existe um Deus e existem formas de acesso a esse Deus, e esse Deus está sobre nós, e é um Deus que pode dar o que Ele quiser, isso significa que algumas pessoas podem ser abençoadas e outras não. Ok? Então, se você pegar o Deus cristão, por que ele não pode? Porque algumas pessoas podem ter acesso e outras não. Algumas pessoas podem ser salvas e outras não, né? Ainda que dependente da sua corrente soteriológica dentro do cristianismo, você sabe que algumas pessoas vão para o céu e outras vão para o inferno. Você sabe que algumas pessoas falam com Deus porque são convertidas e outras não são. Então o comunismo não admite um Deus cristão. Você pode falar assim, mas o comunismo admite outra religião? Alá? Não. Será que o comunismo admitiria um Deus que, diferentemente do Deus cristão, não só defende todas as coisas pelo mérito, ou seja, aquele que faz chega onde vai, é diferente daquele que não faz? É um Deus também que pune as pessoas que vão contra as suas percepções, né? E que abençoa uns e não abençoa outros, e que se revela. Isso é um ponto importante. Qualquer religião que tem caráter de revelação é uma religião que vai estar afastada, que vai ser automaticamente impossibilitada dentro de um comunismo. Por quê? Porque os deuses, entendo aqui, das muitas religiões, podem se revelar a quem quiser, e se ele se revelar a um, ele não está sendo comunista, porque ele não está se revelando a todos ao mesmo tempo. Aí você vai falar assim, o budismo
Não, porque algumas pessoas podem chegar ao nirvana e outras não. Então, religião não é permitido dentro de um sistema comunista, porque não se permite nenhum tipo de hierarquia, nada que esteja acima, nada que faça com que homens possam ter experiências diferentes dos outros, ok? E por isso toda perspectiva cristã, ela acaba não casando com as perspectivas socialistas. E aí talvez você possa perguntar assim, mas João, isso me faz ter que necessariamente discordar de qualquer pauta que a esquerda e os socialistas defendem? Não, porque muitas das pautas que te fazem olhar e concordar, que são pautas de diminuição de desigualdade, de ajuda aos pobres, de diminuição de ataque a minorias e tudo mais, essas coisas te fazem ter empatia, sabe por quê? Porque você é cristão. Porque Cristo te ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo. Porque a palavra de Deus te ensinou a olhar os homens a partir do imago Dei. Porque Deuteronômio vai falar que se cai espiga no meio do caminho, não é para você pegar, é para você deixar para que aquele irmão pobre possa pegar. Se tem o pobre no teu meio, você vai lá e ajuda. Porque Tiago vai dizer que a religião verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas. Quando você se sente tocado por uma pauta de esquerda, não é só porque vocês, como às vezes vocês falam, porque eu estou contaminado. Não. Se você se sente sensibilizado com algumas pautas da esquerda, é porque essas pautas foram tiradas do nosso meio. A pauta da justiça social é uma pauta que é nossa. Nós sempre fomos aqueles que nos preocupamos com os pobres. Vejam, olha que interessante. Aí está um ponto muito próprio. Quando quando Maria derruba sobre os pés de Jesus, né, um nardo puríssimo, já preparando, né, simbolicamente o corpo dele para a morte, lava os pés dele e seca com os seus cabelos, a primeira pessoa que julga a mulher e Jesus é Judas Iscariote. E aí ele vai falar assim, com o dinheiro desse perfume, desse nardo puríssimo, dentro desse vaso de alabastro, a gente poderia ter ajudado muitos pobres. Judas vai botar esse ponto. E aí, interessantemente, Jesus dá um corte, obviamente, porque Jesus conhecia o coração de Judas e sabia que ele não estava falando isso por preocupação dos pobres, porque ele era ladrão, era roubador. E aí Jesus fala, os pobres sempre tereis convosco. E aí a gente pode pensar assim, olha, primeiro Jesus está falando, olha, para com essa ideia de que a meta do cristão é ajudar o pobre. Não é, porque o pobre sempre vai estar aí. Então você não vai acabar com a pobreza, porque a pobreza também é inerente ao pecado humano. A gente só tem desigualdade entre os homens porque os homens são pecadores e se acham os melhores dos que os outros. E aí as distinções sociais, econômicas, políticas vão aprofundando essas questões. Mas Jesus também está falando, olha, o pobre vai estar sempre aí para você cuidar. Eu estou indo embora. É aquela ideia que ele fala, olha, o noivo está diante de vocês e uma hora o noivo vai ser tirado. Enquanto o noivo está aqui, é festa. Quando o noivo sair, é choro. Então ele está falando o seguinte, olha, o pobre vai estar aí. O pobre vai estar presente. Cuida desse pobre. Provérbios vai amplamente dizer de como um bom governante, de como uma boa pessoa está lá para ajudar os pobres. O apelo social vai estar muito presente, por exemplo, em Isaías. Então, gente, não precisa se martirizar, bater nas costas, porque efetivamente você se identifica com pautas que sejam da esquerda. Porque essas pautas são nossas. Mas a diferença está naquilo que nos motiva a fazer. Efésios 2, 8 até 10 vai falar, olha, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem de nenhum homem para que ninguém se glorie. E aí Paulo vai dizer que a gente foi salvo para as boas obras. Porque nós fomos salvos para que façamos as boas obras. Porque fazer boas obras, né, o que a gente chama de caridade, é antes de tudo um reflexo da nossa salvação, um reflexo da obra de Cristo em nós. E por isso depois nos mostra, como o Tiago vai falar, olha, a fé sem obras é morta, então você tem que manifestar as suas obras na sua fé. Tá? Então o pobre está ali para que ele seja ajudado efetivamente por nós. Então as pautas da esquerda, na verdade, são pautas nossas. E o que muda é a nossa motivação. Nós não fazemos para promoção própria ou para exaltar alguma coisa que a gente faz ou que a gente é. Nós fazemos porque Cristo nos motiva a fazer. Tá? Sim, mas os pobres sempre teremos conosco, a Bíblia mesmo nos diz. Nosso dever é ajudá-los e socorrê-los, mas a ideia de igualdade econômica não é Bíblia. Tá, então, mas eu não falei isso, tá, Joy? Eu não falei que a ideia de igualdade econômica é bíblica, mas há uma igualdade intrínseca aos seres humanos. Agora, a ideia de igualdade econômica não é bíblica, mas a condenação da distinção por causa da economia está prevista na palavra de Deus. Tiago vai dizer, não dê os melhores lugares aos mais ricos, os lugares da frente aos mais ricos. Tá? Ele vai falar isso. Ele vai falar, não trate com honra diferente os mais ricos dos mais pobres. Tudo bem que a Bíblia não fala pra gente dar dinheiro para todo mundo, e não fala mesmo. A Bíblia não defende o comunismo, não defende mesmo. Porque quando a igreja primitiva fazia a divisão dos seus bens, primeiro, não eram todos que faziam isso, eram só alguns que faziam, e a ideia não era necessariamente que todos tivessem tudo, mas que não faltasse nada a ninguém. Mas também a gente não pode esquecer que a Bíblia não nos orienta a fazer distinção entre as pessoas, ok? Feito esse grande parênteses que eu achei muito importante, porque como o Murilo destacou ali, Valon é conhecido como uma pedagogia do amor. E eu falei isso para que a gente não ficasse às vezes com dor de olhar alguma coisa de Valon e falar, poxa, interessante, poxa, isso aqui pode ser levado em conta, porque existem aqui muitas coisas nessa dinâmica. Porque para Valon, o cognitivo não só é importante, o intelecto não só é importante, mas também o afeto, ok? E aí, ela é bom, essa live está vindo um pouco antes de Santo Agostinho, porque a gente vai falar exatamente sobre afetos depois. Então eu nem vou comentar sobre isso aqui, né? Não sobre o afeto, mas sobre a resposta cristã clássica sobre o afeto, efetivamente, porque isso vai culminar lá no Santo Agostinho, ok? Todo mundo tranquilo até aqui? Todo mundo acompanhou a biografia junto com essa explicação sobre a visão marxista, socialista, junto com a perspectiva bíblica? Foi? Eu vi agora que eu fiz e eu fiz duramente criticado aí num post aí da pessoa falando, olha, o conteúdo, a iniciativa é até interessante, mas não tem conteúdo, ele para e faz Não existe nada mais legal do que ler críticas, tá? Eu acho muito bacana. Mas basicamente minhas pausas não são porque eu não sei o que eu tô falando, mas é porque muitas coisas vêm à minha cabeça, então o raciocínio vai funcionando de maneira rápida e eu preciso não só manter aquilo que eu estou falando, mas eu também preciso pensar nas coisas que eu estou lendo e nas articulações que eu estou construindo. Tá? Beleza até aqui? Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem alguém passando vendendo empim. Isso é muito bom. Podemos então seguir adiante? Então, mas antes de tudo eu quero me desculpar, né? Quero pedir desculpas se o meu incomoda vocês,
mas na verdade é porque eu estou tentando sempre fazer a exposição no que foi proposto, mas conseguir trazer aplicações de acordo com aquilo que vocês vão demandando aqui o tempo todo. Então isso vai rolando aqui. Isso, o moço tá gritando em mim. Renata Marques é professora lá do colégio de matemática, né? Então provavelmente o moço da Empim também passou na casa dela, não tenho dúvida disso. Bom, isso é subúrbio, né? Vamos então seguir adiante. Para Henri Vallon... Obrigado, Monique. Para Henri Vallon, a criança, quando estuda, não tem inteligência como parte principal do desenvolvimento. Peraí, deixa eu só responder aqui. Teve live ontem? Não, a live está acontecendo hoje de manhã e hoje à noite, ok? As lives ficam... eu vou mostrar como elas vão ficar disponíveis, cada uma delas, tá, Priscila? Fica tranquilo, seus pausos não atrapalham, tem que pensar antes de falar. Vamos fazer... Mamãe Criativa, você já tem acho que 2 lives já para me cobrar, não é isso? Uma sobre o missionário protestante e uma sobre autoeducação, tá? No meu curso de Introdução à Vida Intelectual eu falo muito sobre autoeducação, ok? Obrigado, Amanda. Então vamos continuar aqui. Lá minha mãe chegou, então chegou a maior fã, né? A melhor fã tá aqui, que sempre acha tudo muito bom. Então ela nunca reclama das minhas pausas, dos meus erros. Isso é ótimo. É o melhor público. Então vejam, a inteligência não é o componente essencial para o desenvolvimento, né? Na verdade, para Henri Vallon, existem 3 componentes, que é o afeto, a questão motora e a cognição, né? Então, as dimensões motora, afetiva e cognitiva que devem ser levadas em conta nesse processo, tá? Então, a gente precisa entender que essas 3 dimensões coexistem de maneira integrada. E aí, Henri Vallon vai defender o seguinte, olha, o aspecto motor, o aspecto afetivo e o aspecto cognitivo, quando são desenvolvidos, nunca são desenvolvidos de maneira estanque. Você nunca consegue, eu estou desenvolvendo o afeto e por isso só desenvolvo o afeto. Não, ele vai falar que quando você desenvolve você de maneira direta ou indireta também desenvolve outros, tá? E aí é interessante a gente pensar que todo esse processo vai desenvolvendo cada aspecto. Então veja, vamos usar o exemplo do bebê que está andando. Quando o bebê começa a andar, ele desenvolve as suas dimensões motoras e cognitivas. Correto? Por quê? Ele tem que entender o seu corpo, ele tem que levantar, ele tem que saber mexer as pernas, ele tem que fazer todo o processo cognitivo, físico, biológico, que qualquer, né, agora aqui usando talvez numa perspectiva mais evolucionista, qualquer animal teria que fazer. É como a girafa que nasce já tem que andar e essas coisas assim. Só que o estímulo desse desenvolvimento é sempre o afeto. Porque vai ficar, cadê o bebê? Vem, anda, não sei o quê. Ou seja, todas as dimensões estão sendo trabalhadas de maneira intrínseca, ainda que este aspecto esteja ligado à dimensão motora e à dimensão cognitiva, ok? E aí, para Henri Vallon, ele vai falar, nesse processo que é exclusivamente motor e cognitivo, ou melhor, não exclusivamente, mas majoritariamente motor e cognitivo, um olhar de reprovação da mãe, um olhar repressivo, uma ausência de afeto fará com que a criança não consiga dominar aquilo que biologicamente ela consegue dominar.
Deu para entender essa questão das 3 dimensões do desenvolvimento para Henri Vallon? Tranquilo? Para Vallon, o processo de evolução de uma criança está na associação da sua capacidade biológica, ok? Ou seja, naquilo que ele tem de componente biológico, tá? Mas isso deve ser somado ao ambiente. Ou seja, ele acredita, sob uma perspectiva, como eu já falei lá em Jean Piaget, que o meio, de alguma forma, molda, seleciona o homem. Ok? E aí é uma ideia de aptidão do meio, não só de como ele lê o meio, mas de como o meio o transforma também. Tá? Então, o que acontece é que todo ser nasce com todo o seu aparato biológico, orgânico, que lhe dá uma quantidade, uma miríade de recursos que são limitados, é verdade, mas o meio, ou seja, o meio ambiente, as coisas, a sociedade, enfim, tudo que o cerca, vai permitir que essas potencialidades se desenvolvam. A ideia é que, obviamente, Henri Vallon não era aristotélico, tá? Mas aqui é uma ideia de que há potencialidades no homem e essas potencialidades se desdobram à medida em que o meio lhe possibilita esses desenvolvimentos. Então há potência aqui, né? Então vejam esse comentário da professora Laurinda Ramalho de Almeida, que é coordenadora da pós-graduação de educação da PUC de São Paulo. Uma criança com um aparelho fonador em perfeitas condições, por exemplo, só vai desenvolver a fala se estiver em um ambiente que desperte isso, com falantes que possam ser imitados e outros mecanismos de aprendizagem. Ou seja, ainda que a criança tenha audição e fala perfeita, não há a possibilidade de se desenvolver isso se não houver um ambiente propício para esse aprendizado. Ok? Sim, Monique, ele partia de uma perspectiva evolucionista, tá bom? Deu para entender isso, então? Nós podemos, então, seguir para as etapas de desenvolvimento, porque assim como Piaget, lembra que em Piaget a gente tinha 4 etapas do desenvolvimento, aqui a gente vai ter 5 etapas de Vallon, porque, como eu disse para vocês, tanto Jean Piaget como Henri Vallon, como Vygotsky, todos eles estão relacionados ali nas suas teorias, né? Cada um no seu aspecto, e Henri Vallon vai ter um destaque maior para a questão afetiva, tá? Então vamos lá. Henri Vallon vai dividir o desenvolvimento em 5 etapas. A primeira delas é a impulsivo emocional, a segunda é a sensório motor e projetivo, a terceira é o personalismo, a quarta categoria e a quinta puberdade e adolescência. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Então vamos lá. A primeira delas, como eu falei para vocês, é a impulsivo emocional. Essa vai desde o nascimento até 1 ano de idade. Alguns autores vão dividir o impulsivo e o emocional, sendo o impulsivo de 0 até 3 meses e o emocional de 3 meses a 1 ano. Mas, via de regra, dentro das divisões pedagógicas mesmo, numa divisão pedagógica da pedagogia de Henri Vallon, a gente geralmente lida com esse estágio como estágio impulsivo e emocional, tá? Que vai de 0 a 1 ano de idade, tá bom? Essas idades não são inventadas,
a posteriores, elas são indicadas na própria teoria, tá? Então vamos lá. Nesse estágio predomina um conjunto funcional de dimensão motora e afetiva, e é algo que centra, né, para o conhecimento de si mesmo. Aquilo que Jean Piaget chamou de alguma forma do egocentrismo, lembra? Ou seja, predomina então a função motora e afetiva, e o conhecimento ele é centrípeto, né? Ou seja, ele vai puxando para dentro, para dentro de si mesmo. Tranquilo? Quais são os indicadores desse estágio? Eles são extremamente impulsivos, ou seja, as atividades generalizadas do organismo, movimentos e reflexos impulsivos, né? Há uma simbiose fisiológica, afetiva e cognitiva, né? Justamente por causa daquela herança fetal ainda, daquela herança uterina. Pelas respostas do outro, as atividades descoordenadas vão se transformando em sinalizações cada vez mais precisas para expressar bem-estar e mal-estar, ou seja, a criança, à medida que vai se desenvolvendo nesse estágio, ela vai sabendo precisar a sua sensibilidade, né? Ou seja, ela vai começando a precisar aquilo que é medo, raiva, alegria, fome, tristeza, né? Há movimentos descoordenados, ou seja, há movimentos que não têm ainda muita orientação, né? Expressivos, e começa-se então a desenvolver uma consciência corporal, tá? E aí a principal coisa que uma criança aprende nesse processo é quem ela é, né? Então a pergunta quem sou eu é a pergunta que começa a ser respondida nesse estágio, né? Uma espécie de recorte corporal mesmo, tá? Beleza? Até aqui? Podemos ir para o próximo? Alguém está perdido? Eu sempre faço isso com os meus alunos, porque depois fala, me perdi, estou no meio do processo. Todo mundo pegou um impulsivo emocional? Que agora a gente vai para o sensório motor, tá bom? Para o sensório motor e projetivo. O sensório motor e projetivo é a mesmo aspecto que eu falei para vocês. A gente poderia dividir em sensório motor e projetivo, mas geralmente, pedagogicamente, a gente junta esse num estágio só. O sensório motor e projetivo vai desde os 12 meses, ou seja, de um ano, até os 3 anos de idade. E aí, se você quiser fazer a distinção, o sensório motor é de 12 a 18 meses e o projetivo é de 18 meses aos 3 anos, correto? Bom, qual é a predominância dos conjuntos funcionais? É basicamente cognitiva essa fase, tá? A predominância é cognitiva. A outra era motor afetiva e essa daqui é cognitiva. E agora, essa, diferentemente da anterior, ela é centrífuga. Ela agora parte para um processo não mais de si mesmo, mas um processo do mundo exterior, tá? Para Rivalon, esse é um processo de marcha e de fala, né? Ou seja, de aprender a andar, de aprender a falar. Há aqui uma comunicação simbólica, a exploração da sistemática real, ou seja, pegar, montar, demonstrar, nomear, identificar, localizar, ok? As atividades agora sensoriais são mais elaboradas porque há uma coordenação melhor, então o ajustamento do gesto aos seus afetos, e também começa a ter expressividade nos gestos que fazem. E agora, nesse processo, basicamente o que vai se ter é um mimetismo, né? Uma imitação e um simulacro, ou seja, começam-se a imitar o outro, ok? E aí, o principal aprendizado nesse processo é eu sou diferente dos objetos. Então ele começa a entender como distintivamente ele se separa das coisas da realidade e tudo mais.
Tá? Então ele começa a ter contato com diferentes espaços, situações, pessoas, e geralmente tem aí respostas às suas perguntas, né? Aos seus questionamentos. Tranquilo? Podemos ir para o próximo, para o personalismo. E aí? Então vamos lá. Personalismo. O personalismo vai de 3 a 6 anos. Ok? De 3 a 6 anos. A predominância do conjunto funcional é afetiva nessa fase, tá? E a direção é centrípeta, ou seja, para fora, para dentro mais uma vez, para o conhecimento de si, ok? Então é afetiva e centrípeta. Os indicadores dessa fase são o progresso das respostas à sensibilidade das coisas externas, né? As características mais marcantes é a oposição ao outro, ou seja, a oposição à recusa, à reivindicação, o início de relações sedutoras e a imitação do modelo que ela escolhe, né? E que é importante para ela. Além disso, há uma inércia mental, ou seja, um processo mental totalmente aqui absorvido pelas ocupações do momento, sem ter controle nas mudanças e nas fixações, tá? E o que essa inércia mental pode fazer? Ela pode levar a uma atividade de instabilidade, ou seja, quando ela começa indiscriminadamente a reagir aos estímulos exteriores, uma atividade de perseveração, ou seja, permanece na atividade, mesmo alheio às coisas que estão acontecendo, e então começa-se um aparecimento de ciúmes e de paixão. Ou seja, a inércia, a gente precisa lembrar da lei da física, é aquilo que, se um corpo está parado, ele tende a continuar parado até que alguma força mude isso. E também, se alguém está em movimento, aquele corpo tende a continuar em movimento, ao menos que alguma força o faça parar, né? Ou seja, é o princípio do que acontece quando a gente está no carro, né? A gente está dirigindo, quando eu freio, o corpo vai para frente, porque meu corpo estava em movimento, só que alguma coisa, que foi o carro, né, me fez parar. Só que meu corpo continua em movimento, por isso que eu me projeto para frente, tá? Então, ou seja, ou a criança nessa inércia vai se tornar extremamente instável, ou vai se tornar extremamente perseverante, tá? E nesse processo, como eu disse, aparecem ciúmes e paixões. Agora, antes, né, a criança tem como maior conhecimento, eu sou diferente dos objetos. Nessa fase, eu sou diferente dos outros. Tá? Uma consciência de si começa a se estabelecer. E aí eles começam então a ver uma fase mais de convivência e de negação das coisas. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos ir para a próxima fase? A próxima fase é a fase categorial, tá? O que seriam essas paixões? Seriam efetivamente, para Vallon, isso é interessante a gente falar sobre as paixões, porque para ele, diferentemente daquilo que a gente tem
como paixão, como aquela coisa cega e tal, que emburrece. A paixão aqui, para Avalon, eu vou até pegar aqui um destaque para ler para vocês. Ele é uma expressão muito mais ligada a entendimento da função de um objeto, tá? É a ideia de autocontrole. A paixão é você controlar os seus aspectos, né? Enfim, eu discordo disso também, mas a gente vai falar isso depois. Mas a paixão se manifesta, por exemplo, quando um ser consegue dominar um medo, por exemplo. Consegue se tirar de uma situação de perigo, entende? Seria isso, paixão para ele. Respondi a pergunta? Depois eu vou falar sobre cada um dessas manifestações de afetividade, tá? Bom, categorial. Podemos seguir então. A categorial vai dos 6 aos 11 anos de idade. Ou seja, basicamente ali o que depois a gente chama de anos iniciais do ensino fundamental, né? Há uma predominância nesse período, né? nesse estágio de desenvolvimento categorial, de um conjunto funcional cognitivo, tá? E ela se torna agora dessa vez centrífuga, ou seja, aquilo que vai para fora. Nesse período, os indicadores são de disciplina mental, de concentração e atenção, ou seja, começa uma maturação dos centros nervosos, de discriminação e inibição. No plano motor, a gente tem gestos mais precisos, elaborados mentalmente com previsão de etapas e consequência, tá? E há uma superação lenta, né, do sincretismo, ou seja, daquela junção de aspectos. Veja, primeiro, no pensamento pré-categorial, né, até cerca de 9 anos, ainda é marcado pelo sincretismo, ou seja, o par é a unidade menor de pensamento. Um par interage com outros pares, por vezes em sequências extravagantes, podendo ocorrer encadeamento fabulatório. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, tentar mastigar isso para vocês, é que ainda ele se vê ligado ao outro, ele ainda não tem uma consciência do homem separado, tá? Então ele sempre está vivendo em par, tá? Ele está buscando aquilo que lhe completa, por isso o sincretismo. Isso vai durar até mais ou menos 9 anos, né? No pensamento categorial, que é a partir dos 9 anos, efetivamente, vejam, dentro do próprio processo categorial, há uma subdivisão, ou seja, dos 6 aos 9 e dos 9 aos 11, que é a formação de categorias intelectuais, ou seja, tarefas essenciais para o conhecimento. Definir e explicar um objeto se define quando se recorta e diferencia dos demais. Só se explica quando as relações estão claras. Tarefa árdua, tanto de definição como de explicação, tá? As principais aprendizagens, né, desse período é o que é o mundo e a descoberta de semelhanças e diferenças entre objetos, ideias e representações, tá? E aí, basicamente, essa criança, né, tá aprendendo como fazer, né, a partir de várias atividades, a partir daquilo que ela já tem de experiência prévia, né, e tem aí a imperícia como parte de todo o processo do seu desenvolvimento. Tranquilo até aqui? Por último, nós temos a puberdade e a adolescência. A puberdade e a adolescência vai dos 11 anos até os 18. Por que eu estou falando isso?
porque depois eu vou fazer um comentário sobre adulto, principalmente aí para quem trabalha com andragogia, para quem quer conhecer um pouco também, até porque a gente falou de andragogia na última live de Paulo Freire, então vale a pena a gente trabalhar esse aspecto. Mas dentro do desenvolvimento da criança, a gente tem até aqui, tá? Que é a puberdade e adolescência, que é de 11 anos para cima. Nesse processo, o que predomina é o conjunto funcional afetivo e se torna novamente centrípeto, ou seja, para si. Última e movimentada etapa que separa a criança do adulto, tá? E há um fortalecimento do pensamento categorial, a apreensão da noção do tempo futuro completa e consciência de si, tá bom? Há então aqui uma alteração do esquema social, do esquema corporal, perdão, e uma ambivalência de sentimentos e questionamentos de valores. Ele começa a se perguntar: quem sou eu? Quais são os meus valores? Quem eu serei no futuro? Por que eu acredito no que eu acredito? Por que os meus pais fazem as coisas do jeito que fazem? E há então uma consciência temporal nesse sentido, tá? Há uma oposição para esse período de ideias aos outros, há uma vivência de valores e convivência com pares, efetivamente. Interessante a gente pensar que nesse é um processo onde a criança começa a buscar um senso de justiça própria e então farão com que se possa questionar todos esses pontos. Tranquilo? Então, Fabiana, esteja conosco hoje à noite na nossa live sobre Santo Agostinho, que eu vou falar como vocês poderão ter acesso a essas lives, tá bom? Podemos seguir então? E aí eu queria fazer um breve comentário. Para o adulto, para Henri Vallon, depois de todos esses processos, o adulto tende a um equilíbrio entre o afetivo e o cognitivo, com valores bem definidos, comportamentos de acordo com os valores que eles assumiram, a responsabilidade pelas consequências de seus valores e atos, e o controle cortical, né, a partir da parte cortical, sobre as situações que envolvem o cognitivo, afetivo e motor. Para então o adulto, ele sabe quem ele é e o que esperam dele. Então há a convivência com outros, experiências próprias que transformam seus preceitos e princípios. Tá bom? Todo mundo entendeu esses estágios? Gente, a gente está só nos estágios e a gente já está com 52 minutos de live. Ou seja, a Henri Vallon tem muita coisa para a gente falar e a gente ainda precisa falar dos afetos. Todo mundo comigo? Todo mundo topa continuar? Todo mundo topa a gente chegar aí? Qual é a predominância da etapa 5? A predominância da etapa 5 é afetiva e centrípeta, ok? Dona Kelly falou que na fase de 11 a 18 anos é normal a fantasia, sonhos encantados, princesas. Minha filha não sai do mundo encantado, é verdade, tá? Apesar deles entrarem num estágio mais lógico, de abandono um pouco da criatividade, eles vão retomando isso aos poucos, né? Eu vou dar uma tabela muito igual a essa, só que numa perspectiva cristã clássica, pela Dorothy Sayers, tá? Então estejam comigo hoje à noite que eu vou falar sobre isso. Então a gente vai fazer uma contrapartida. Ah, sim, perdão. Então, nessa fase, como eu falei, acontece essa situação, mas é uma fase mais lógica. E por isso que eu falei que eu ia falar do aspecto da educação clássica. Pelo seguinte, essa fase é uma fase onde a criança tende a abandonar um pouco essas questões e depois retomar esse aspecto mais criativo. Mas também acontece que, por vezes, a gente tem momentos em que a criança se torna mais lógica e abandona, mas também quando a criança tem uma imaginação muito fértil, unida a um imaginário bem formado e bem educado, é natural que ela ainda tenha dificuldades de
se desfazer completamente desse aspecto. E aí, interessantemente, a gente tem que pensar que o natural é que ela comece a buscar as explicações lógicas, formais e racionais para as coisas, para que depois então ela retorne a todo esse processo imaginativo e inspirativo para usá-lo agora com todas as preposições lógicas e dialéticas bem formadas, tá bom? A gente vai falar um pouco disso depois. As lives vão ficar salvas sim, Thiago, tá? Bom, então vamos lá. As 3 manifestações da afetividade. Como a afetividade se manifesta de acordo com Henri Vallon. Vallon vai mostrar que a afetividade, é expressa de 3 maneiras. Por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Ok? Emoção, sentimento e paixão. Tranquilo? Essas manifestações elas vão surgindo durante toda a vida do indivíduo. Mas para Vallon, ela é quase que um processo de evolução, tá? Que caminha do que ele chama do sincrético para o diferencial. A gente vai explicar. Então vamos lá. A emoção é a primeira expressão da afetividade para o educador, tá? Então a emoção é esse primeiro processo da afetividade. Porque ela tem uma ativação orgânica, né, que não é controlada pela razão. Quando alguém é assaltado, por exemplo, e fica com medo, e pode sair correndo mesmo sabendo que pode tomar um tiro, isso é o que ele chama de emoção. Então, quando, por exemplo, sei lá, eu vou contar para vocês uma história muito engraçada que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui deixar um amigo em casa e aí roubaram meu carro. A gente tinha parado, a gente estava terminando de conversar, veio um cara com uma arma e veio assaltar a gente. Nisso, eu fiquei meio desesperado e tal, e olha a minha reação. Calma que essa não é a pior das reações, ainda vai ter um posterior. A minha reação, eu sempre deixo meu celular e minha carteira no console. Eu peguei o meu celular e minha carteira. No que eu abro a porta, eu escondo elas assim na mão e saio. Então eu saio meio que de costas. E aí automaticamente ele está entrando, eu abaixo, deixo a carteira e celular atrás do poste e levanto rapidamente. Ele falou assim, carteira e celular. Eu falei, não tem nada não, você pode ver. Aí ele olhou assim, realmente não tinha, estava atrás do poste. Porque eu salvei minha carteira e celular, eu não sei, podendo tomar um tiro na cara. Aí eles foram com o carro. Saíram com o carro e tal. E é engraçado que o bandido não sabia dirigir. Então ele não sabia que pra ele andar, ele tinha que pisar na embreagem, soltar a embreagem. E ele ia morrer com o carro. Tem segredo? Eu falei, não tem segredo, você tá nervoso, não sei o quê. Aí meu amigo tava comigo, ele vai soltando a embreagem, vai saindo. Eu falei, pô, tu tá ajudando o bandido a roubar meu carro? Enfim, aconteceu isso tudo. Aí vejam, uma semana depois, praticamente, eu indo pra igreja que eu era, e aí tinha uma passarela aqui em Nilópolis, né? E a passarela era muito perigosa, sempre tem assalto. E aí sempre quando você olha lá pra cima e tem uma pessoa lá, certamente é alguém que vai te assaltar. E aí você vai vendo, né, como é que tá a disposição do corpo dele, como ele se movimenta, a cara e tudo mais. Então assim, ele ia me roubar porque ele também estava mexendo em alguma coisa na cintura, então assim, ele tinha alguma coisa ali. Enfim, aí quando eu subi eu falei assim, eu não vou ser assaltado de novo, não é possível, eu não admito isso, não dá de novo pra isso. O que eu fiz? Acreditem se quiser, que eu cheguei, aí eu falei assim, eu não vou ser assaltado. Aí peguei meu telefone e comecei a falar alto, igual um maluco no meio da rua. Eu falei, pois é, maluco, eu tô muito bolado mesmo. Porque olha só, da próxima vez que eu encontrar um vagabundo na minha frente, mas eu vou dar tanto pipoco na cara dele, mas tanto pipoco, que eu tô com gana de vagabundo, eu tô torcendo pra encontrar um na rua. Vai acabar meu tempo, a gente vai pra próxima live. Mas veja, o cara ficou assim com o olho regalado. Aí ele, boa noite, senhor. Boa noite, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu saí e fui para a igreja. Veja, então isso seria para Henri Vallon emoção,
tem 10 segundos aqui, a gente continua na próxima live. Eu quero todo mundo aqui comigo na próxima, tá bom?